Como é que o adolescente de língua presa vai falar sapo? Ele fala sáplio, não é isso? Então, vamos colocar aqui, sáplio. Ok? Só lembrar então aí. O que é o sáplio, gente? Vamos lá então. Ó. Eu tenho aqui como as medidas socioeducativas, tá? Eu tenho semi-liberdade. Eu tenho advertência. Eu tenho prestação de serviço à comunidade. Eu tenho liberdade assistida. Eu tenho internação. E tenho obrigação de reparar o dano. Ok? É o nosso sáplio. Tranquilo? Aqui então a gente tem as medidas socioeducativas para facilitar sua vida, certo? Artigo 112 então traz todas elas aqui do ECA, tá bom? Traz todas as medidas para você. Fechado isso? Visto isso, então vamos prosseguir agora. Vamos lá com mais questão. Vamos então agora para a alternativa, para a questão número 6. Vamos lá então. Eu tenho, no tocante às normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto, então, é correto, opa, vou marcar aqui, é correto afirmar que, letra A medida socioeducativa de internação aplicada em razão do descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta ao adolescente infrator não poderá ser superior a 3 meses. B. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será imediatamente encaminhado ao juiz de direito em exercício na vara da infância e juventude, que decidirá sobre a necessidade ou não de seu acautelamento provisório. C. A concessão da remissão, que prescinde da homologação da autoridade judiciária, que dispensa, é medida que o membro do Ministério Público atribuído poderá adotar no processamento do ato infracional. Letra D. Ao ato infracional praticado por crianças corresponderão as seguintes medidas socioeducativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui. Vem cá comigo, ó. A gente começa aqui então pelo começo. Vamos lá pela letra A, não é isso? Pela letra A, então, a gente tem o seguinte: a medida socioeducativa de internação aplicada em razão do descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta ao adolescente infrator não poderá ser superior a 3 meses. Aqui, então, vem cá comigo. Nós estamos falando da chamada internação-sanção. Essa internação-sanção é aquela internação aplicada em razão de um descumprimento reiterado e injustificável de uma medida socioeducativa anteriormente imposta ao adolescente infrator e que ele descumpriu injustificadamente. Então imagina lá, o juiz foi lá, aplicou para o adolescente uma prestação de serviços comunitários, por exemplo. O adolescente vai lá e diz que não cumpre, bate o pé e fala que não vai cumprir, porque ele é marrentinho, não quer cumprir. O que o juiz vai fazer então? Em razão desse descumprimento reiterado e injustificado de uma medida anteriormente imposta, vai caber aqui então a aplicação de uma internação chamada internação-sanção, ok? Essa internação-sanção tem uma previsão no artigo 122, ela está no 122, inciso 3, e também no parágrafo 1º do 122. Vamos jogar para a gente ver? Joga aí na tela para o pessoal poder ver, que é a alternativa correta, essa alternativa A, tá bom?
Diz lá então, ó, sobre a internação. A medida de internação só pode ser aplicada quando? São 3 situações que geram internação. E aí vem essa, ó, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Aí eu vou linkar o inciso 3 com o parágrafo 1º. O prazo da internação a que se refere ao inciso 3, que é esse aqui, não poderá ser superior a 3 meses. Essa, então, trata da internação. Internação-sanção. Ela se diferencia da outra internação, né, da internação medida socioeducativa, porque a internação com medida socioeducativa vai durar no máximo 3 anos. Né? Essa aqui não, essas são 3 meses, tá bom? Atenção para essa questão aqui então. Fechado? Agora, vem cá comigo. Vamos voltar agora, a gente vai continuar aqui. Ah, eu já sei que é que está certa, é essa que a gente vai marcar, mas vamos verificar agora por que as outras estão erradas. Vamos para a letra B? Joga aí para a gente. Coloca aí. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será imediatamente encaminhado ao juiz de direito em exercício na vara da infância e juventude, que decidirá sobre a necessidade ou não de acautelamento provisório. É claro que não, né, gente? Eu vou encaminhar o adolescente que for apreendido, ele é encaminhado para a autoridade policial para que ela analise, aprecie o fato, verifique se vai apreendê-lo ou não. Depois é que ele é encaminhado, terminado o procedimento, que ele é encaminhado ao juízo competente, né? Óbvio, então tá errada a letra B. Letra C, vamos lá para a letra C agora. Então, errada. Letra C. A concessão da remissão, que prescinde a homologação da autoridade judiciária, ou seja, dispensa, né, a homologação do juízo, é medida que o membro do MP pode adotar no processo de ato infracional. Vamos lá, pessoal, vem cá comigo. A remissão, e lembrando aqui que é uma remissão com 2 S's, né, ela é um instituto previsto no ECA, ele existe, né, já foi cobrado também outras vezes, e essa remissão com 2 S's está no artigo 126 do ECA. Ele vai autorizar, desde que preenchido algumas situações ali, uma análise feita para saber se o adolescente é ou não merecedor. Eu tenho aqui 2 espécies de remissão. Joga na tela aqui, só para eu poder botar uma questão aqui para a gente falar. Quando eu falo aqui em remissão, previsão legal, artigo 126 do ECA, Lei 8.069 de 90. Essa remissão, então, eu tenho 2 espécies de remissão. Remissão pré-processual e remissão processual. Remissão processual é dada, então, oferecida pelo MP antes do processo. Antes do processo. Ela é oferecida pelo MP, mas é necessário para que produza efeito de homologação judicial. Então já está errada aquela alternativa, porque diz que ela dispensa, ela prescinde, né, de homologação judicial. É mentira. Para que a internação produza efeito, é necessário que ela tenha o quê? A remissão, perdão, feita pelo MP, apresentada pelo MP, tem que ter homologação judicial, tá bom? E o que ela vai gerar aqui? Ela vai gerar a exclusão do processo. Ou seja, não haverá processo contra o adolescente infrator. Olha que beleza, né? Nós temos também a remissão processual. Remissão processual, ela é feita pelo juízo, ok? Durante o processo, feita no processo, pelo juízo. E ela vai acontecer o quê? Que ela gera o quê? Suspensão ou extinção do processo, ok? Essa é a figura da remissão. Uma questão que é interessante, vem cá comigo também, é que a remissão, gente, não necessariamente, está lá no artigo 127 do ECA, ela não implica necessariamente no reconhecimento da autoria, o menor sobre o qual aplica a remissão não está reconhecendo que ele é autor do fato, nem prevalece para efeito de antecedentes. Olha que coisa boa, né? Então não tem nada para ir para o adolescente, não gera nada para ele, certo? Então é uma coisa muito boa, tá bom? A gente prossegue então, já vimos que essa alternativa então está errada. Joga aí na tela de novo, pessoal. Jogou aí? Eu tenho aqui, ó. Está errado, então, essa remissão. Ó, a condição de remissão prescinde de homologação da autoridade judiciária. Está errada. Ela não prescinde, não. Tem que ter.
É medida que o membro do MP, Ministério Público atribuído, poderá adotar no processamento do ato infracional. Beleza, ele pode adotar isso, mas é necessário para que produza efetivamente seu efeito que haja homologação judicial, ok? Tem que ter homologação judicial aqui, não tem papo, não tem conversa. Tem que ter homologação judicial. Sandro, se o juiz não concordar, o juiz não homologar, pode acontecer isso? Vem cá comigo. Claro que pode. Se o juízo lá da vara da infância não concordar com o MP e não homologar, o que ele faz? Ele vai pegar e aplicar, vai remeter esse procedimento, aplica lá para o Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral, né, para que ele decida o que vai ser feito, tá bom? Aí ele que vai decidir. Agora vamos para a última linha, que é a última alternativa, que é a alternativa D. O ato infracional praticado por crianças corresponderão às seguintes medidas socioeducativas. Aí traz as medidas aqui. Cara, de cara você já vê que tá errado. Por que, Sandro, que tá errado? Por que o negócio tá errado? Porque para criança não cabe medida socioeducativa, gente. Você já ouviu lá o funk do ECA? Então, só você ouvir depois, né? Você presta atenção nele, memoriza, porque tu vai mandar bem nas questões. Eu tenho aqui, então, o seguinte. Para criança, eu só aplico o quê? Medida protetiva. São aquelas do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao passo que para o adolescente, infrator, aí sim que eu aplico medida socioeducativa. Então fica ligado isso não dá mole, tá bom? Olha como é que eles botam uma questão aqui que você pode matar de cara, tá bom? Então joga na tela aí de novo. Eu tenho então aqui a alternativa D também está errada. Porque para criança eu não aplico medida socioeducativa. Para criança eu aplico medida protetiva. E essas medidas estão elencadas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechado? Então a gente já viu isso aqui, beleza. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, vamos lá comigo, fazendo a leitura da questão número 7. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão do juízo criminal, policiais encontraram fotografias de adolescentes vestidas em posições sexuais. Com foco, né, olha lá, o foco da fotografia era na genitália, nos órgãos genitais dessas crianças, armazenadas no computador de um artista inglês. O advogado do artista, em sua defesa, alega a ausência de cena pornográfica, uma vez que as adolescentes não estavam nuas e que sua finalidade, o armazenamento, seria apenas para comunicar às autoridades competentes. Considerando o crime de posse de material pornográfico, previsto no 241B do ECA, merece prosperar o argumento da defesa? Vem cá comigo então. Primeira coisa que você tem que atentar é o seguinte. As pessoas, teve gente que questionou muito essa questão cobrada. Questionou, a questão foi ótima, né? Mas quem foi lá e ficou reclamando um pouco dessa questão foi pelo seguinte, mas tá dizendo, ele não mostrou o órgão genital da criança, não mostrou nada, mas óbvio que a foto, ela tinha um foco na genitália, que não estava exposta totalmente, mas ela tinha é considerado conteúdo pornográfico. Mas isso nem tinha discussão, por quê? Porque a própria banca já botou, olha, considerando, joga aí de novo na tela, ela já disse isso, considerando que é o crime, olha o que ela bota, considerando o crime de posse de material pornográfico, então, não cabe, vem cá comigo de novo, não cabe a gente falar se era o crime ou não, entendeu? A discussão não foi essa, a discussão era outra. Porque de cara eu já entendi que tinha um crime, porque eles já botaram considerando o crime e tal. Houve então um crime desse aí de armazenamento, do 241B. Agora, ele quer saber o seguinte, se o argumento da defesa é que o cara, não, porque na realidade ele estava armazenando isso para comunicar às autoridades competentes. Se isso tem validade, se isso tem fundamentação ou não. O que acontece? O artigo 241B, então, em tese ele está feito, mas o que ele quer saber é o seguinte, olha, é possível que ele armazenasse isso, usar esse argumento para excluir ali a tipicidade de comportamento dele, informar que ele estava fazendo isso para comunicar às autoridades competentes? O que acontece? Nós temos aqui o artigo 241B, que diz que traz esse crime de posse lá de imagens pornográficas, né? Mas a gente tem uma situação lá que ele prevê uma situação que a gente vai mostrar aqui. Ele tem uma hipótese em que ele prevê uma alternativa que eu posso excluir aí alguma situação. Mas vamos ler as alternativas, né? Vamos lá, joga as alternativas aí.
Então, a pergunta é, considerando o crime de posse de material pornográfico previsto no artigo 241b do ECA, merecem prosperar os argumentos da defesa? Letra A, sim, pois para a caracterização da pornografia, as adolescentes teriam que estar nuas. Não precisa estar nua. B, não, uma vez que bastava afirmar que as fotos são de adolescentes e não de crianças. C, sim, uma vez que a finalidade do artista era apenas de comunicar o fato às autoridades competentes. E D, não, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada e o artista não faz jus à excludente de tipicidade. Vamos lá então, letra A. Sim, pois a caracterização da pornografia... Sim, pois para a caracterização da pornografia as adolescentes teriam de estar nuas. Já achei que está errada, as adolescentes não precisariam estar nuas, né? Basta que haja esse foco de exposição dos órgãos genitais da criança ou do adolescente, né, para fins primordialmente sexuais, né? A ideia tem que ser essa, que às vezes você pode mostrar a genitália de uma criança, mas sem ter essa finalidade, primordialmente sexual. Mostrar uma criança tomando um banho, quer mostrar o primeiro banho dela, enfim, não tem... Ou tirar uma foto da criancinha peladinha ali brincando, não tem maldade nenhuma, não tem finalidade sexual, né? Então não tem problema, isso não é crime. Tá? Mas a alternativa aqui, a letra A está dizendo que a defesa ela está certa e a defesa não está certa. Os argumentos expendidos pela defesa estão equivocados, tá bom? A alternativa A está errada, vamos para a próxima? Vamos lá. A alternativa B. Então a pergunta é se os argumentos, né, da defesa merecem prosperar. B. Não merece prosperar, uma vez que bastava afirmar que as fotos são de adolescentes e não de crianças. Também não tem nenhuma, né, diferença. Tanto criança quanto adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica, com essa exibição da genitália, né, para finalidade primordialmente sexual, já entra aqui também como crime. Então, indiferente ser criança ou ser adolescente. Qualquer um dos dois entraria. Letra B está equivocada. Vamos para a próxima, letra C. Uma vez que a finalidade do artista era apenas de comunicar o fato às autoridades competentes. Então, sim, argumento, né, ele poderia arguir isso, uma vez que a finalidade do artista era apenas comunicar o fato às autoridades competentes. Tá errado, vem cá comigo? Tá errado porque nós temos lá no artigo 241b, o parágrafo 2º, que traz algumas situações onde é possível que não haja crime, desde que a comunicação seja feita por quem? Se armazena esse material para comunicar quem? As autoridades competentes. Mas quem é que pode fazer essa comunicação e apresentar esse material? Aí tem algumas alternativas. Agente público no exercício das suas funções, ONGs, né, organismos criados para inibir a prática, coibir a prática da pedofilia, e os provedores de acesso à internet. Isso está tudo lá no nosso artigo 241b, parágrafo 2º. Então, esse argumento feito aqui, dizendo que sim, porque na realidade a finalidade do artista era apenas comunicar o fato, o artista não está elencado no rol lá, onde ele tem autorização para armazenar isso para comunicar às autoridades competentes. Então ele responde pelo fato. Ok? A alternativa correta é a letra D, joga aí pra gente. Ó. Então essa aqui está errada. Letra D. O argumento da defesa merece prosperar? Não, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada, porque focou na foto, foco na genitália da criança, e o artista, eram crianças, né? Enfim, não, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada, ok. E o artista não faz jus à excludente de tipicidade, está certíssima. Essa excludente está aqui, ó, 241, vamos lá. Eu tenho o 241b do ECA, traz o crime de adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, certo? E ele coloca aqui o seguinte, ó, parágrafo 2º, não há crime, isso é importante, ó, então para a gente fazer a marcação aqui, não há crime se a posse ou armazenamento desse material pornográfico tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência de condutas descritas nos artigos 240 a 41C, que são aqueles crimes, né, que envolvem a prática de pedofilia. Quando a comunicação, grifa isso, for feita por quem? Não é qualquer pessoa que pode armazenar essas imagens pornográficas envolvendo criança ou adolescente nos seus computadores para comunicar às autoridades competentes. Quem é que pode fazer isso? Olha aqui, ó, inciso 1.
Agente público no exercício das suas funções. Aí vem cá comigo, ó. Não é qualquer agente público. Ele tem que estar com aquilo armazenado porque está linkado com a função que ele exerce. Porque você imagina, você tem ali um cara que é policial militar e descobre no computador da casa dele que ele tem lá vídeos pornográficos de criança adolescente. E aí? Ah, mas ele é agente público. Tá, mas tem que estar no exercício, guardando aquilo em razão do exercício da função. Então é um policial que está investigando e ele conseguiu esse material, né, para juntar lá na documentação para pedir uma prisão do cara, do pedófilo. Aí ok. Agora, se eu dei o exemplo do policial militar, digamos que então ele tinha esse material. Ele é um policial militar pedófilo, ele vai responder pelo crime 241B. Agora, se eu tenho então um policial que está fazendo a investigação, que está linkada, né, com esse material, aí beleza, não tem problema nenhum. Ele está ali para comunicar às autoridades competentes. Certo? Sem problema algum. A outra alternativa, jogar aí na tela, é aqui, ó. 2. Membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. O que eu tenho aqui então é o seguinte, vem cá comigo, eu tenho, nessa hipótese, são esses organismos, né, essas ONGs criadas, normalmente para inibir esse tipo de comportamento, certo? E aí a gente fala aqui justamente, sempre lembrando que deve constar entre as finalidades institucionais essa repressão dos crimes previstos aqui, tá bom? Dessa entidade. E a última alternativa, jogar aí pra gente, eu tenho, inciso 3, representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, ok? Então a gente tem aqui essa hipótese, essa alternativa prevista no inciso 3. Fechado? Isso então, gente, nós temos aqui a alternativa então correta é a letra D de dado, ok? Os argumentos expendidos pela defesa não merecem prosperar, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada, eles focaram na genitália, e o artista não faz jus à excludente de tipicidade, ok? Essa que é a alternativa a ser marcada. E aí eu quero só trazer para vocês aqui o artigo 241E, que é uma norma explicativa, né? Que ele traz para a gente aqui o que é essa ideia pornográfica, né? Visando a criança ou adolescente. Então, vamos fazer a leitura comigo do 241E? Ele bota o seguinte, ó. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende o quê? Qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente, para fins primordialmente sexuais. Então lembra disso, tem que ser finalidade primordialmente sexual, ok? Primordialmente sexual. Vem cá comigo então. Beleza isso então? Feito isso então, ok? Vamos agora passar para a nossa próxima questão, ok? Vamos para a nossa próxima questão, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, ó. O adolescente F, de 16 anos, olha como a questão já facilitou aqui na vida da gente. Já disse que o cara é adolescente. Normalmente eles botam só a idade, né? O adolescente F, de 16 anos, filho de Pedro, foi surpreendido por seu pai, enquanto falava pela internet com Fábio, de 30 anos, que o induzia à prática de fato tipificado como infração penal. Tipificado como infração penal. Pedro informou imediatamente o ocorrido à autoridade policial, que instaurou a persecução penal cabível. No caso narrado, ao induzir o adolescente F à prática de ato tipificado como infração penal, a conduta de Fábio entraria como o que aqui, né? Vamos lá. Letra A, alternativas. Configura crime nos termos do ECA, ainda que realizada por meio eletrônico, e que não venha a ser provada a corrupção do adolescente por se tratar de delito formal. B. Não configura crime nos termos do ECA, pois a mera indução sem a prática do ato pelo adolescente configura infração administrativa, já que se trata de delito material. Essa questão é bem interessante.
C. Configura infração penal tipificada na Lei de Contravenções Penais, mas a materialidade do crime com a prova da corrupção do adolescente é imprescindível à condenação do réu em observância ao princípio do favor rei. E D. Não configura crime nos termos estabelecidos pelo ECA, posto que inexiste tipificação se o ato for praticado por meio eletrônico, não havendo que se aplicar a analogia em mal partem. Vem cá comigo, pessoal. Atenção para o seguinte, né? Vamos verificar aqui, então. A alternativa que está correta é a alternativa da letra A. A gente tem aqui, então, o artigo 244B. Joga aí para a gente ver. Olha o 244B. Corromper, traz o crime de corrupção de menores, né? Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Então entra aqui, praticando a infração penal com o próprio menor ou induzindo a praticar essa infração. E aí vem aqui o parágrafo 1º. Incorre nas penas previstas no caput desse artigo quem pratica as condutas ali previstas de corrupção do menor, utilizando-se de qualquer meio eletrônico, inclusive salas de bate-papo da internet. Olha a legislação se atualizando, né? Então, a alternativa A que é a correta. Ela diz, ó, configura crime nos termos do ECA, vai ser o crime 244B, tá certo? Artigo 244B do ECA, ainda que realizado por meio eletrônico e que não venha a ser provada a corrupção do adolescente, precisa estar delito formal, ó. Também isso a gente acrescenta, por quê? Nós temos, vem cá comigo, ó, além do artigo, né, que já traz para a gente boa parte da resposta, nós temos também aqui a súmula 500 do STJ, guarda aí essa súmula 500, essa súmula 500 coloca que o crime de corrupção de menores, 244B do ECA, estará configurado com a simples prática lá da corrupção, independentemente de eu provar que houve uma efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Atenção, o entendimento firmado pelo STJ é que a corrupção de menores, do 244B do ECA, é um delito de natureza formal, não é material, então cuidado com isso. A alternativa A, então, está correta. Joga na tela aí pra gente, ó. A B, está errada por quê? Não configura crime nos termos do ECA, já está errado porque tem crime, é o 244B. Letra C, configura infração penal tipificada na Lei de Contravenções Penais. Opa, tá errado, né? Tem nada a ver com Lei de Contravenções. Tá no próprio ECA, 244B do ECA. Letra D tá errada por quê? Não configura crime nos termos estabelecidos no ECA. Tá errado, configura crime. Tá ok? – 244B do ECA. Ok? Beleza, então? Galerinha, a gente então aqui tá encerrando a nossa aula de questões. Espero que tenha sido muito produtiva. Lembrando aí que suas dúvidas podem ser sanadas comigo, tanto pela nossa plataforma do Vem Que Passa, quanto também pelo direct comigo lá no Instagram, @SandroCaldeira, beleza? Foco na missão, estudem aí firme que a sua aprovação está chegando. Aqui no Vem Que Passa, ela é certa. Grande abraço para vocês, fica com Deus e a gente se vê por aí. Até lá!